Então hoje vou ensinar vocês a como utilizar a biblioteca do Jarvis, Jarvis Core, no atuador do Jarvis, certo? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter o Python correto, que no caso aqui eu estou no Python versão 3.10. Eu vou aqui executar o shell. Eu estou na versão do Python 3.10.11, que é a versão recomendada, certo? Então vocês têm que instalar o Python 3.10.11. O meu tá abrindo essa Edit Idle, né? Essa janela de edição de código, porque eu configurei o meu aqui. Mas o de vocês não vai estar desse jeito, tá? O de vocês não vai estar assim. Eu marquei aqui, ó. O de vocês vai estar dessa forma aqui que eu vou mostrar. Quando vocês executarem o Python, ele vai estar abrindo primeiro o shell, ó. Aí vocês clicam em File, New File. Eu não gosto disso aqui. Então eu já configuro o meu para ele abrir direto aqui no editor, certo? Mas isso vai do gosto de cada um. Então aqui é a biblioteca do Jarvis. A gente precisa dessa biblioteca para o atuador do Jarvis poder capturar os dados do nosso sensor. Eu tinha comentado antes, no outro vídeo, que o Jarvis precisa ter um interceptor. Que vai... Oi, usuário. Permita-me que eu carregue os meus arquivos necessários. São 13 horas e 21 minutos, e o clima atual em Campinas, SP é chuva. Como posso te ajudar? Então o Jarvis tem que ter um interceptor que fica entre o sensor e entre ele, fazendo a comunicação. Senão não vai funcionar. Então a gente precisa fazer essa comunicação aqui do atuador. Eu vou colocar um sensor de temperatura, certo? Aqui. Não vou mostrar o código do sensor de temperatura, porque isso vai depender de cada pessoa. Eu vou mostrar como é que você faz o sensor aparecer aqui para você poder usar essa grade, tá? Então vocês viram aqui, deixa eu voltar, que não tem sensor de temperatura aqui, ó. Não tem sensor de temperatura aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar essa pasta e extrair aqui. A gente vai extrair, certo? Você pode extrair por aqui. Eu prefiro extrair dessa forma aqui, ó. Pronto, tá aqui. Aqui vocês vão abrir e vocês vão copiar isso aqui. Vocês vão abrir o prompt de comando. Ou vocês podem vir diretamente aqui, ó. Prompt de comando. CD. E vocês colocam esse caminho aqui, ó. Dá um Enter. Deixa eu limpar. Eu gosto geralmente de fazer uma limpeza. Vocês copiam esse código. Você está dentro da pasta agora, tá vendo? Você está dentro dessa pasta aqui. E agora você coloca aqui, ó. Você cola, clica com o botão aqui direito do mouse aqui em cima, né? Dependendo da versão que você tiver do Windows. Se você não tiver uma versão do Windows que permita, mas você pode vir e colar, né? Aqui. Então vou copiar. Olha aí, ó. Clico com o botão direito do mouse aqui em cima, ele cola aqui. Ou se eu quisesse, eu poderia vir aqui também, ó, editar e colar. Mesma coisa. E aqui a gente vai estar instalando no Python 3.10.11 o Jarvis Core, a biblioteca do Jarvis. Tá? Tem outra maneira de fazer, que é você clicar aqui em Shift e ao mesmo tempo com o botão direito do mouse, ó. Aí vai aparecer abrir no PowerShell. Também é uma maneira de fazer. E você já entra direto aqui na pasta. Deixa eu diminuir aqui. E você cola aqui e clica em Enter. Aqui já vai instalar, ó. Tá fazendo a instalação da biblioteca do Jarvis. É só esperar. Pronto, já fez aqui a instalação do Jarvis. Desse núcleo. Beleza. Agora tem um código aqui de exemplo, onde
a gente vai usar um sensor de temperatura, certo? Eu tenho o código do sensor aqui e eu tenho o código que vai estar lendo a temperatura do sensor. Então esse código aqui é o código que vai ler a temperatura do sensor. Esse aqui é o código do sensor de temperatura e esse aqui vai ler o sensor, certo? Deixa eu executar aqui, ó. Eu vou salvar na mesma pasta. Tá lendo o sensor de temperatura aqui, ó. Tá? Tá lendo o sensor de temperatura. Só que tem um detalhe aqui. Se a gente perceber, essa temperatura não tá indo pro Jarvis. Vamos abrir o Jarvis aqui que eu vou mostrar. Não está indo pro Jarvis. Oi, usuário. Estou importando os arquivos vitais para o meu funcionamento. São 13 horas e 25 minutos, e o clima atual em Campinas, SP é chuva. Alguma assistência necessária? Não vai estar indo pro Jarvis. Eu vou vir aqui no atuador. Vou executar aqui o leitor do sensor. Então vai estar chamando aqui o sensor, né? Para ler a temperatura. Que é aquele outro código aqui, ó. É aqui onde está o código principal do sensor. E a cada 1 segundo ele vai estar lendo a temperatura. Eu posso colocar 2 segundos aqui, que fica até melhor. Para não ficar algo muito tumultuado. E aqui você percebe que não está chegando essa informação aqui, ó. Não está chegando essa informação. Deixa eu colocar no cantinho. Essa informação aqui não está chegando. Tá? Por que que não está chegando? Porque não está indo para o núcleo do Jarvis. Tem que vir para cá, ó. Core Jarvis, né? Eu falei no outro vídeo isso. A gente tem que fazer o dado vir para cá, ó, para esse núcleo aqui. E aí a gente define o nome da classe, ou seja, o nome do objeto, que no caso é sensor, né, de temperatura. Então vamos corrigir isso aqui. Vamos fazer o sensor de temperatura enviar a temperatura para o Jarvis. Como é que a gente faz isso? Aqui no print, aqui abaixo do print, eu vou criar um código para mandar. A gente já instalou a biblioteca do Jarvis, né? Que é o Jarvis Core, a gente precisa dela. Então a gente vai criar aqui, ó, from Jarvis Core. Em que poderei lhe dar assistência ao usuário? Quando precisar, é só me chamar. Import Jarvis Core. A gente precisa dessa biblioteca que a gente instalou agora. Certo? Para a gente fazer a comunicação entre o sensor e o Jarvis. A gente vai criar um objeto aqui que vai ser Jarvis é igual... Em que poderei lhe dar assistência ao usuário? Deixa eu fechar ele aqui, senão ele vai ficar interrompendo a gente. Jarvis Core. Esse aqui é o objeto que eu acabei de criar. E agora eu vou passar para ele o seguinte. Uma variável chamada sucesso, né? E aí eu passo o objeto que vai ter a função de inserir lá no núcleo do Jarvis. Agora aqui eu vou colocar a classe. Lembra da class? A class vai ser o que? Sensor temperatura. E o valor que o sistema, né, o Jarvis Core vai passar para o Jarvis vai ser a temperatura que está lendo do sensor. Então vai ser, vou transformar em um texto, né, temperatura. Olha só que interessante. E aqui eu já posso fazer o seguinte, se sucesso, ou seja, se der certo isso aqui, né, se isso aqui funcionar, se ele conseguir mandar para o núcleo do Jarvis, aí eu posso pegar e criar aqui um novo, eu posso criar aqui uma nova classe para fazer o Jarvis falar se deu certo ou não. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar só um print aqui, ó. Se não,
Beleza. Então aqui a gente tem o sensor que vai estar lendo a temperatura. Eu criei um objeto aqui, né, Jarvis Core, né, que é a biblioteca que vai conectar o nosso sensor ao Jarvis. E aí a gente vai passar aqui um valor. Essa aqui é a classe sensor temperatura, que vai ter o valor de quê? Da temperatura lida pelo sensor. Olha que interessante. Agora sim, se a gente abrir o Jarvis, né? Quando eu dou F5, infelizmente, ó, acaba aproximando aqui o screen que eu estou gravando. Eu sou acostumado a executar o código com F5, mas aqui deu certo, o Jarvis recebeu o dado. Tá vendo o que está aparecendo aqui, ó? Vamos ver se realmente o Jarvis vai estar recebendo essa informação. Vamos abrir aqui o Jarvis. Oi, usuário. Estou importando os arquivos essenciais para o meu funcionamento. São 13 horas e 31 minutos, e o clima atual em Campinas, SP é chuva. Posso ajudar em algo? Lá embaixo, ó, olha aqui, sensor temperatura. Tá vendo aqui embaixo? Lá embaixo está mostrando, ó, 29.12, 25.57. Para a mouse. Como eu tenho um comando para mover o mouse, aí ele fica movendo o mouse. Deixa eu tirar esse comando aqui. Esses comandos do mouse aqui faz ele movimentar o mouse. Suas alterações foram salvas. Então aqui vocês percebem que lá no final tem, ó. Tá? É porque tá passando rápido aqui, mas... Pronto, aqui, ó. Sensor temperatura. Tá? Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar o Jarvis. Que eu tirei o print, fica mais fácil da gente entender o código aqui. Vamos voltar. Então aqui, ó. Eu tenho desse lado aqui sensor temperatura, que é o nome da classe. Olha aqui, ó. Sensor temperatura, que é o nome da classe. E aqui eu tenho um valor que tem dentro, que eu estou passando aqui, ó. E está dentro do núcleo do Jarvis, ó. Por quê? Porque eu chamei aqui a biblioteca. Então agora eu posso programar o meu Jarvis. Eu posso programar o meu Jarvis como? Se a temperatura for maior que 30 graus, ele vai falar tal coisa. Vamos fazer isso? Oi, usuário. Estou importando os arquivos necessários. São 13 horas e 33 minutos, e o clima atual em Campinas, SP é chuva. Como posso auxiliar? Então vamos lá. A gente já sabe que vai funcionar. Tá aqui, ó. Então aqui, se a sensor temperatura for maior, se sensor, eu tenho que escrever do jeito que tá aqui, ó. Tá? Do jeito que tá aqui o nome da classe. Tem que lembrar desse detalhe. For maior do que 30, deixa eu criar primeiro um comando aqui de interação para a gente poder fazer isso, ó. Vou pedir para ele ignorar, porque eu não quero pro comando de voz isso aqui. Temp maior 30. Ele vai fazer isso aqui. Então esse comando ele vai ignorar, não vai funcionar por voz, só vai funcionar no atuador. As modificações foram salvas. Copio. Então aqui eu tenho que pegar do jeito que está aqui a classe, né? E passar. Então a classe está escrita assim, tem que passar assim. For maior do que 30. Ele vai executar isso aqui. As modificações foram salvas. A temperatura está maior que 30 graus. Olha aí. A temperatura está maior que 30 graus. Porque está rodando aqui, ó. A temperatura está maior que 30 graus. Viu? E aí já está funcionando. Porque ele está fazendo a leitura do sensor.
tá? E ele faz na velocidade muito grande mesmo, tá? Então aqui eu posso definir como 40, por exemplo. Suas modificações foram salvas. Só que aí eu não posso pôr 30 aqui, né? Tem que modificar aqui As alterações foram salvas. se a temperatura for maior do que 40, eu tenho que vir aqui por quê? 40, né? Suas modificações foram salvas. E aqui eu posso estar rodando o código. A temperatura está maior que 40 graus. A temperatura está maior que 40 graus. Aqui parece que vai ser invertido. As alterações foram salvas. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Aqui é invertido. Tá? Aqui é invertido. Vamos supor que o sensor mande 40 aqui, né? Eu vou fazer só um teste aqui, ó. Ah, meu Deus. Toda vida que eu clico em F5 eu esqueço que não vai dar foco aqui. Ah, tá. Tem um detalhe aqui, pessoal. Uma coisa que eu percebi aqui. Foi bom acontecer isso, porque daí eu vou mostrar pra vocês uma coisa. As alterações foram salvas. Aqui a gente tem um string, tá vendo, ó? Aqui a gente tem um string, ó. Foi bom ter acontecido isso. Se a gente vai trabalhar com valor numérico, não pode ser um string. Então eu tenho que verificar primeiro o que está acontecendo aqui. Se está passando um string ou um número. Porque aqui eu estou trabalhando com número, ó, 40, né? Eu não estou trabalhando com string, eu estou trabalhando com número. Então eu tenho que ver o que está aparecendo no sensor. A temperatura está maior que 40 graus. A temperatura está maior que 40 graus. Como eu estou trabalhando com o número inteiro aqui, que é 40, eu tenho que transformar isso aqui em um valor do tipo inteiro. Então aqui eu vou transformar não em string, mas um valor do tipo inteiro aqui. Vamos ver como é que ele vai se sair. Certo, agora sim. Viu? Porque agora eu estou trabalhando com o valor do tipo inteiro, ó. 27, 23, 29, ele está arredondando aqui a temperatura para mim. Agora vai estar certo. Eu vou botar aqui 28. Então veja. Suas Deu alterações errado, foram o software salvas. é o culpado. Não, eu tenho que entender a lógica que está por trás no que eu programei. E aí eu vou corrigir. A ideia é essa. Tá? Suas modificações foram salvas. Beleza. Então coloquei aqui desse jeito. Agora vai dar. Se chegar em 28, ele vai falar. Tá dando 27 e tal. Quando chegar em 28, ele vai falar. Se for maior que 28, na verdade, né? Aqui deu 27, ó. 26, 24. Certo. Vou colocar uma condição aqui. As modificações foram salvas. Deixa eu ver aqui se está correto. Aqui eu estou enviando do tipo inteiro. Eu sempre esqueço que o F5 é para dar zoom. A temperatura está maior que 28 graus. Deu certo. A temperatura está maior que 28 graus.
Viu? Deixa eu testar agora, botar aqui, por exemplo, o valor 30 aqui. A temperatura está maior que 28 graus. Viu? Deu certo. Tá vendo? Então a questão não é que o programa não está funcionando. Não. A gente tem que escrever a lógica certa. Como eu tinha escrito a lógica errada, não estava funcionando. Então aqui, ó, se eu estou trabalhando com número aqui, um número inteiro, né? Eu tenho que passar para o Jarvis um número inteiro aqui. Então a temperatura que está em um número flutuante, né? Um exemplo, número flutuante é esses números aqui, ó, 28, ponto 9. Ele tem que transformar isso aqui em um número inteiro, que no caso seria 29. Para passar para o Jarvis em número inteiro, porque aqui eu estou trabalhando com número inteiro. Que é para poder ele olhar aqui a lógica, interpretar e executar o que está aqui na minha grade de comando. Tá? Então é assim que você vai fazer aí. Então veja, se não tivesse essa biblioteca, como é que a gente iria mandar para o Jarvis? Não teria como. Eu posso mandar qualquer coisa aqui, né? Eu posso simular, por exemplo, aqui, ó. Eu posso mandar para o Jarvis esse valor aqui, ó. A temperatura está maior que 28 graus. Viu? Se eu colocar aqui um valor número 2, né? 2 graus. Como é que ficaria? Nada, né? Porque aqui eu não tenho nenhuma condição no atuador dizendo que se a temperatura for 2 graus, ele vai falar alguma coisa. Eu só tenho para valor maior ou igual a 28. Então veja como é que funciona. Então aqui eu tenho um leitor do sensor de temperatura. Aqui eu tenho a biblioteca que vai ser usada para fazer a comunicação do sensor com o Jarvis. Esse vídeo vai ficando por aqui. Forte abraço e tchau, tchau.